Nós estamos numa era onde muitos pais têm medo de mimar os filhos demais por não saber se está protegendo demais, mas ao mesmo tempo eles sentem medo de acabar indo para o outro excesso, que é não proteger para deixar os filhos fazerem sozinhos, mas tirar demais essa proteção. Aí a pergunta, já começo com a primeira pergunta, seria: aonde está essa linha que define uma proteção saudável e uma superproteção? Qual é a diferença de uma proteção saudável e de uma superproteção? É importante a gente entender que quando a criança ela nasce, ela não sabe de nada. Ela vem no mundo, né? E tem N situações, N coisas que ela é exposta naquele mundo. Naquele momento, naquele nascimento, o pai e a mãe, eles se sentem na obrigação da proteção, né? De cuidar daquela criança indefesa, daquele ser que veio ao mundo, né? E aí, qual é o ponto que acaba interferindo na questão do saudável, da proteção, do cuidado saudável necessário, para aquele cuidado que é o extremo perigoso? É quando eu não consigo distinguir a minha ansiedade de cuidado, eu como tutor, eu como pessoa responsável, que vou cuidar dessa pessoa, com a ansiedade do excesso. Então, eu vou fazer tudo por aquela criança, tudo por aquele ser. Então, acaba que você acreditando e na tua imagem que aquele serzinho é um ser frágil, né, que precisa de cuidado, que precisa de proteção, e aquilo fica configurado na tua mente, de que ele sempre precisa de cuidado, que é um ser frágil, que é um ser que precisa de proteção, e isso vai crescendo. Só que a criança, ela vai crescendo, mas a configuração que ficou para esse pai, para essa mãe, para esse tutor, é que é um ser frágil que precisa sempre de cuidados e cuidados constantes. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba correndo o risco, né, de ser o eterno bebê, né, que a gente vê muito quando adultos, né, aquela mãe que ainda tem aquele cuidado como ele sendo um bebê, como sendo uma criança, como sendo aquele ser frágil que precisa constantemente daquele cuidado. Então, essa constância, esse pensamento de que essa criança precisa dessa proteção, ele acaba ficando que eterno. É um pensamento eterno, né? A mãe e o pai não conseguem mudar essa configuração. Hoje nós estamos numa geração que corre muito esse risco por conta de: será que se eu falar, meu filho vai ficar chateado? Né? Que é a geração mimimi, como você colocou, né? Será que se eu me posicionar um pouco mais firme, se eu falar um não um pouco mais firme, um não mais... será que esse serzinho frágil, né, ele não vai entender, vai me levar mal? O que ele vai pensar de mim como mãe, o que vai pensar de mim como pai? Então, o risco nessa proteção é muito grande. Então, como entender isso, né? Como pensar que isso está correndo um risco? É quando eu eternamente tenho essa configuração do frágil, né? É constantemente um ser frágil que veio ao mundo que precisa de proteção. É importante isso. Então seria o fato de o pai e a mãe ver a evolução do filho e ver o crescimento disso. Certo. Exatamente. Ok. Até que ponto... Qual é a consequência na vida dos filhos quando um pai ou um superprotetor, ou pai ou mãe, superprotetor... Primeiro vamos no superprotetor. Então qual é a consequência da vida de um filho de pais e mães superprotetores? Certo. Quando o pai ele tem essa superproteção, que também é importante depois a gente trazer um pouco do que seria essa superproteção, né? Esse cuidado. Mas quando o filho ele é criado e gerado numa superproteção, ele acaba sendo configurado como alguém que não sabe resolver problemas, tem uma consequência muito grande de se tornar um adulto que não se sente capaz de resolver os problemas, que eternamente precisa de alguém, precisa de uma pessoa para fazer. Então, o sentimento, a crença de incapacidade, ela pode ser muito grande numa pessoa que é criada nessa superproteção, né? Porque a todo momento, ao mesmo tempo que os pais entendem que fazer pelo filho é algo
que é importante naquele momento e que, de certa forma, demonstra um amor por aquela criança, ele acaba sendo que, poxa, na configuração mental, né, que aí no futuro a gente começa a ver no comportamento, é assim, eu não sou capaz de fazer isso, meu pai tem que fazer. Eu não sou capaz de fazer isso, sempre meu pai ou minha mãe que faz. Então você acaba configurando na personalidade, no caráter desse adulto, né, dessa criança futuro adulto, esse sentimento de incapacidade. Então, um sentimento de incompetência, né? Então, se eu vou resolver o problema, eu não consigo, eu tenho que pedir para o meu pai e para minha mãe. Se eu vou passar por um problema, eu já não consigo me ver passando por essa situação, porque eu preciso do meu pai e da minha mãe, né? Dos meus protetores para que passem por isso. Então, o principal consequência de filhos gerados na superproteção é o sentimento da crença de incompetência, de se sentir incompetente. E a pergunta, isso, na maioria das vezes, deve ser inconsciente para o filho, né? Sim, sim. E isso muitas vezes ele não entende, porque assim, para o filho, para nós, vamos falar nós no sentimento de filho, né? Quando a gente é cuidado, a gente gosta. A gente é confortável para nós no papel de filho ser cuidado e protegido pelos pais. Então isso vai sendo natural, né? Então eu sou cuidado pelo meu pai, a minha mãe faz, o meu pai faz, minha mãe resolve. Se a gente for lembrar da nossa época de infância, nossa época de adolescência, era bom estar com os pais, porque os pais sempre, né, estavam ali dispostos a ajudar e a fazer, e acaba que você se tornando uma pessoa limitada a isso. Então, bom, meu pai faz, então não tem necessidade. Então, e aí o grande choque é quando eu viro adulto e eu preciso viver a minha vida independente. Então, é aí que eu me deparo de que eu não consigo fazer sem que meu pai e minha mãe façam, né? A figura paterna, né? Às vezes não é nem o pai e a mãe, é alguém que super protege, alguém que super cuida, né? Mas então, mas ele sabe disso? Tipo, por exemplo, ele é adulto, ele sabe que... Ele percebe que ele não consegue resolver. Na verdade, assim, ele percebe que ele não consegue resolver problema? É consciente para ele que ele não consegue resolver um problema? nem sempre, tá? Tem pessoas que não percebem, que é o que eu falei. Às vezes para ele é confortável. Vai se deparar no adulto, às vezes esse sintoma de não conseguir, de não fazer, se depara quando, por exemplo, ele casa. Então, se é um menino que casa e ele era super protegido dentro do lar, consequentemente ele vai ter grandes conflitos dentro do casamento, que é ele que tem que tomar a decisão e ele que tem que tomar a responsabilidade e ele quem tem que fazer resolver os problemas. Então ele vai começar a perceber ali naquele comportamento. Então, em alguns momentos pode ser que ele, nesse casamento, ele queira trazer os pais para resolver os problemas, ele queira trazer a mãe para resolver os problemas, né? Ele queira trazer essas pessoas para dentro da relação, porque para ele, sozinho, ele não se sente suficiente para resolver aquilo. Então, acaba que automaticamente o comportamento é dessa forma. Nem sempre ele tem a consciência de que ele age assim, tá? Muitas vezes pode acontecer dele perceber, tipo, peraí, mãe, pai, não quero que vocês façam por mim porque eu preciso aprender a fazer. Porque em algum momento na vida, não é nem a questão do distanciamento, do sair da casa, não. É que as pessoas também, a gente morre, né? E a gente tem que deixar o legado e deixar o ensinamento para que eles consigam se desenvolver e fazer. Então, muitas vezes nesse pensamento de querer super proteger e você querer fazer sempre, e você tá sempre o papel à frente, também tem essa consequência, né? O pai jamais vai pensar que um dia ele pode morrer e essa criança vai fazer como, né? Esse adulto vai fazer como? Não é nem só o sair de casa, né? É a ausência mesmo, o papel ausente, né? De você ter a certeza de que ele vai fazer. Legal. Aí, agora fazendo a pergunta para o lado contrário. Qual a consequência na vida dos filhos quando os pais não os protegem? Porque uma coisa, na verdade, eu acho que vem até antes outra, né? Porque hoje muito se fala de pais superprotetores.
mas eu sei que existem muitos pais também que são ausentes, no sentido de não proteger. Por exemplo, ele acha que toda proteção é ruim. Uhum. Então, onde está a saúde da proteção? Na sua visão, onde está a saúde da proteção aí? Qual que é uma proteção saudável? É aquela que tem o equilíbrio entre eu faço pelo meu filho para que ele se sinta protegido, mas também eu permito que meu filho faça para que ele aprenda. Então, tem que ter o equilíbrio, né? Existem pais, existem muitas pais, mães, tutores, né? Às vezes não é nem o pai, às vezes é outro tutor que acaba criando, né? A criança. Essa proteção, ela precisa ter o equilíbrio. Por exemplo, se você ensina o teu filho a arrumar a cama, né? Um exemplo simples. Isso não vai doer, não vai machucar. Mas Certo. assim, para o pai, muitas vezes pedir isso é assim, eu vou exigir dele, tadinho, tá cansado, eu vou fazer, porque eu tenho que demonstrar o amor. Então, acaba que você super fazendo, né? Então, você não permite que ele aprenda. Então, o equilíbrio eu preciso fazer, mas eu também preciso ensinar, né? Então, esse pai que não faz nada também gera uma ausência paterna, uma ausência materna, que essa relação, ela acaba criando um laço emocional com a criança também, né? Então, você entende que, por exemplo, se você precisar, seu pai faz, mas que não necessariamente sempre ele vai fazer, né? Se você precisar um dia, a sua mãe faz, mas que você também sabe fazer na ausência dela. Então, esse é o equilíbrio mais saudável, que mesmo que a mãe saiba fazer, a mãe faz, mas a criança também aprende, né? Então, eu sei que, por exemplo, se eu passo por um processo de uma situação triste, eu sei que eu tenho que passar por isso porque minha mãe me ensinou que eu preciso passar pela tristeza, que faz sentido eu passar por isso. Mas também sei que quando eu estou triste, minha mãe também está comigo. Eu tenho esse sentimento de que eu tenho a presença daquele que me ensinou a fazer. Então, não é a questão de eu deixo 100% a criança fazer isso ausente, né? Deixo 100% meu filho fazer isso ausente, e porque ensinei, não vou ser presente, não vou fazer. Não, é um sentimento de troca, né? Não sei se ficou claro aí Sim. o ponto do equilíbrio. Para mim ficou, não sei, pessoal, ficou claro para vocês aí esse equilíbrio? Mandem aí se ficou claro para vocês. Se tiver perguntas a fazer, balãozinho aí de perguntas, façam as perguntas que a Mayara vai responder, certo? Dentro desse ponto que você está falando, então fica bem claro que um pai, para que ele não seja nem super protetor, um pai ou mãe, né? Estou falando de pais geral. Pais, para que eles não sejam nem super protetor, nem ausente, eles precisam ser maduros emocionalmente. Exatamente, exatamente. A maturidade, e volto a falar novamente, né? Ele precisa ter essa maturidade emocional de entender que 100% da minha presença sufoca e eu não demonstro amor dessa forma, porque eu não preparo esse filho para o futuro, então eu não preparo esse filho para minha ausência, então acaba aqui sendo um sentimento de egoísmo, né? Não sei se essa é a palavra que eu consegui encaixar, mas acaba aqui sendo, eu vou preparar o meu filho para sempre estar do meu lado, sempre estar comigo. Então eu sempre vou fazer por ele. Só que isso é um egoísmo também até consigo como pai. Que aí eu volto a falar aquela questão da pessoa extraordinária que eu sempre falo, né? Então, assim, em que momento esse pai e essa mãe também vai ter um momento para proteger eles como pais e mães? Para cuidar deles como pai e mãe. Se eu super protejo um filho, em que momento nessa super proteção é dividido o cuidado para você cuidar do seu filho e você cuidar de você como pai e como mãe? Se eu só dou, então, eu sempre dou aquele exemplo do avião, né? Se o avião está caindo, a primeira orientação que coloque a máscara em você para que depois você ajude o próximo. Então, o pai e a mãe tem que primeiro colocar neles essa proteção. Então, eu tenho que cuidar das minhas emoções, cuidar do meu sentimento, entender quem eu sou como pai, como mãe, né? O meu papel dentro dessa família. Qual é o meu papel? O que eu cumpro nesse papel? Eu preciso proteger? Preciso, mas eu também preciso me proteger.
que aí é que vem a sobrecarga. Então eu sempre cuido dos meus filhos, sempre faço por eles, sempre me dou para eles, sempre faço por eles, e aí chega um momento da vida que eu falo, eu sou uma mãe cansada, eu sou um pai cansado. Por quê? Esse sufoco do filho acaba que interferindo na própria mãe e no próprio pai. Né? Então, acaba que você se sufocando com a sua superproteção. Então, precisa ter esse equilíbrio, porque esse cuidado é primordial para a saúde emocional de toda a estrutura familiar. Então, tanto do pai, quanto da mãe, quanto desse filho, é saudável que todos entendam os seus papéis, todos entendam que são presentes, que a mãe, se precisar fazer pelo filho, ela vai fazer porque ela está ali. E o filho vai saber que ela faz, né? Mas também ela ensinou esse filho a fazer e essa filha a fazer, né? O pai da mesma forma e o filho da mesma forma. Mas que nesse momento, que foi o que a gente falou na live anterior, né? Da questão da maturidade, né? Que ponto que eu vou saber que eu preciso ter o meu momento como mulher, que até perguntaram, né? Como que eu sei dividir aí a questão de ser mãe e ser mulher? É quando você também se protege, quando você também cuida de si, né? Então isso é o fundamental, né? O por isso desse cuidado. Legal. Na sua visão, como psicóloga, como mentora de pais e mães, por que os pais não querem criar os filhos para o mundo? Aí, eu acho que, eu não sei se é a pergunta certa, mas eu acho que você entendeu. Por que pais não criam filhos para o mundo? Qual é o conflito na cabeça dos pais? Eu acho que uma das percepções que eu tenho em conversa com alguns é a questão do que eles querem ser para esse filho. E alguns têm esse sentimento de ser segurança, de ser proteção, de ser referencial, de ser o exemplo, de ser o super pai e a super mãe. Quando eu crio uma expectativa nesse super, no extremo, eu gero uma ansiedade, né? E essa ansiedade em cumprir o meu papel, em cumprir a minha função como pai e como mãe, eu acabo super fazendo e super carregando a minha função. Então, entra nesse ponto, entendeu? De você ter esse cuidado, porque a expectativa é grande de super ser. E aí eu acabo super fazendo, né? Então eu quero ser um referencial, eu quero ser um referencial de quê? Foi até o que eu perguntei na última live, né? Você quer ser um referencial, mas o referencial ele pode ser de muitas coisas. Ele pode ser um referencial profissional, ele pode ser um referencial como marido, ele pode ser um referencial como homem. Esse referencial, né, exemplo, eu vi que muitas pessoas falaram que, né, de ser exemplo, mas ser exemplo pode ser exemplo de muitas coisas. Exemplo de quê? Né? Aprofundar esse sentimento de que quer ser. Porque aí se gera essa expectativa muito grande. Entendi. Beleza. Vamos... Agora, como identificar a pessoa que está aí, pai, mãe? Como identifico se sou superprotetor ou não? Ou se sou ausente ou não? Como eu sei se sou superprotetor? Primeira coisa, você evita que os seus filhos passem por dificuldades e passem por situações difíceis? Esse é o primeiro passo, tá? Quando você quer evitar uma frustração, ou evitar algo ruim, ou evitar que aconteça algo, porque você sabe que vai chatear, ou que vai machucar, ou que vai acontecer, ou que vai... A tua expectativa é assim, é uma questão do ponto de eu quero fazer, eu quero super fazer, né? E ao mesmo tempo eu não quero ver meu filho chorar. Porque se ele chora, automaticamente parece que a culpa é do pai e da mãe. Parece que a culpa é assim, poxa, ele tá chorando, eu tinha que ter evitado. Eu não posso ver meu filho chorar, eu não posso ver... Por quê? Porque talvez em algum momento esse pai ou essa mãe também não aprendeu que eles podem chorar, que é a questão da maturidade emocional.
né? Então, o evitar, o principal, assim, sintoma, vou dizer como termo, né? O principal sintoma é você evitar com que ele passe por dificuldades. E aí você, evitando que ele passe por dificuldades e por frustração, você gera uma ansiedade. Aí você acaba sendo ansioso e essa ansiedade atrapalha. Por quê? O que é uma ansiedade? A ansiedade é uma preocupação futura. Então, por exemplo, o seu filho nem saiu ainda, mas a tua preocupação já é e se ele sair e acontecer algo? Então, eu não vou deixar ele fazer isso, porque e se acontece algo? Né? Então, vou ensinar meu filho a fazer comida. Vamos lá, pegar uma adolescente. Vou ensinar a adolescente. Não, mas e se ela fizer e ela se queimar e acontecer isso? Não, é perigoso. Deixa que a mãe faz. Quando sair, aí eu faço. Então, a ansiedade do pai, a ansiedade da mãe, desse tutor, atrapalha nisso. Então, se você tem essa ansiedade, que é uma preocupação futura, então, assim, se meu filho for... Mãe, posso sair para casa do amiguinho? Enfim, né? Ah, não, filho, não, porque e se acontecer isso, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo, se acontecer aquilo? Então, você fica sempre no se, né? Na questão futura. E se? Né? Então, essa ansiedade no extremo. Se é uma preocupação natural, é um cuidado natural, que você, aos poucos, vai permitindo algumas coisas, que faz sentido permitir, porque também tem que ter o cuidado, né? Hoje em dia não é fácil, né? Acontecem tantas coisas no mundo que precisa ter esse cuidado, mas desde um ponto que você perceba, num diálogo com seu filho, numa conversa com essa criança, se está sufocando, porque às vezes a criança fala, né? Às vezes o adolescente fala, o jovem fala, e eu vou além, tá? Ainda tem muitos adultos que são sufocados pelos pais, né? Que ele casa, ele tem uma relação fora e ainda esse pai e essa mãe quer interferir na relação, no casamento e na família do filho, por conta dessa superproteção. Então acaba às vezes que invadindo em decisões no casamento de um adulto, né? Acaba querendo interferir nas decisões do casamento do filho. Então tem que tomar esse cuidado, né? Então o filho vai falar que vai casar. Pronto, se é um pai superprotetor, uma mãe superprotetora, e se esse casamento não der certo? E se acontecer isso? E ele lá querendo, né, construir família. Então, é sempre constante o impedir com essa ansiedade, né, futura. Então, esse é o principal, assim, se você se identifica nesse papel, cuidado. Cuidado. Tem alguém que se identifica nesse papel aí? Compartilha conosco aí. Confesse o seu pecado. Confesse o perigo. Então, o principal detector de um pai superprotetor é um pai que impede o filho de se frustrar. É um pai que quer evitar o filho de se frustrar. É isso. Exatamente, exatamente. Quando você quer só que coisas boas aconteçam com esse filho. E aí você evita, às vezes, o perigo. Então, às vezes uma situação também é necessário deixar que ele passe, tá? Porque a superproteção é isso, é você querer só o bem, você querer só que aconteça coisas boas, que ele só faça coisas boas, que ele... E aí você acaba aqui sufocando esse filho, né? Então, se você quer que evitar a todo... Então, assim, um exemplo simples que eu falei, né? Acho que na outra live perguntaram, né? Como que eu sei qual é a idade certa para frustrar meu filho? Não tem idade certa para frustrar o filho, né? Você já começa a condicionar, a gente aprende muito no condicionamento. Então, por exemplo, se a criança, quando é pequena, ela chora a todo momento e ela é condicionada de que se ela chorar, você vai pegar ela eternamente vai chorar porque sabe que você vai pegar, né? Então, é muito nítido esse condicionamento na infância. Então, eu quero fazer isso, a mãe fala, olha, você não vai dormir tarde, você vai dormir tal hora, né? E aquele filho, ele acaba fazendo uma birra, acaba fazendo uma manha, um chateado e tal. E essa pessoa não quer que ele sofra, não quer que ele fique chateado, não quer que tenha a imagem da mãe. Logicamente que ele vai fazer de uma outra forma, né? Perfeito. Tem uma pergunta aqui, mas eu acho que, pelo que eu entendi da pergunta, você já respondeu, né? Tá. E o que acontece com esse filho que não se frustra na vida adulta? Com esse filho que não se frustrou, como que ele se torna na vida adulta, né? Eu acho que essa é a pergunta.
Acho que é isso. Depois manda aqui se é isso mesmo. Ele acaba se tornando, vamos usar o termo atual, né? O adulto mimimi, né? Aquele adulto que, na vida adulta, se ela não tem o conhecimento, o entendimento de que nem tudo acontece da forma como ele quer, né? Quando ele é adulto, o que ele vai fazer? Se ele perde o emprego, se ele recebe um não em uma proposta, se ele não dá certo alguma situação com ele, e ele não foi frustrado, ele não teve essa frustração, já aprendendo que faz parte da vida ter momentos de frustrações, ter momentos difíceis, quando crescer, ele pode ser aquela criança adulta, tá? Aquela criança que não aceita um não. Então, não aceita uma questão negativa na vida dele, e isso é muito ruim, tá? Para a questão emocional, para a questão de maturidade emocional, isso é muito ruim. Porque ele vai ser aquele que, por exemplo, imagina esse adulto casado, né? Ele vai querer tudo do jeito dele, porque se não for do jeito dele, não é o certo, porque ele não aceita o não. Então, nessa relação, com a relação social, porque a família, ela é uma escola para um relacionamento na sociedade. Então, o que você aprende em casa, você vai levar isso para a sociedade. Então, se eu aprendo que em casa, que faz parte eu receber um não, e que nem sempre tudo que eu quero é o que acontece, quando eu vou para a sociedade me relacionar com os meus amigos, com a minha esposa, com o meu esposo, no meu ambiente de trabalho. Então, imagina se esse adulto que não foi frustrado e não sabe e não entende que ele vai ter um não na vida, ele pede um aumento lá no trabalho, ele não recebe, pronto, já é um motivo para ele que não está satisfeito, já está frustrado, não quer, e aí ele vai bater o pé, ele vai fazer as mesmas birras que uma criança faz, só que no formato de adulto, tá? Quem aí já se deparou com pessoas assim? Já se relacionou com pessoas assim? Muito provável, porque na infância, muito provável, porque não foi criado no ambiente aonde tem esse ensinamento, né, do não, tá? Mas às vezes também pode ser da pessoa, tá? Às vezes ela foi ensinada, enfim, mas ela não aprendeu e não se desenvolveu dessa forma, e para ela é desse jeito, e é assim que funciona e segue a vida, né? Não sei se respondi a pergunta da pessoa que respondeu, não vi quem foi que perguntou aqui. Show. Eu fiz uma pergunta que falava qual é a consequência na vida de um filho quando os pais são super protetores, né? E a última pergunta que a gente fez foi como saber se sou super Como protetor, saber? né? Uhum. Agora, uma outra pergunta. Como saber se não estou protegendo o meu filho da maneira que tenho que proteger? Estou sendo ausente nesse ponto. Como sei disso? Primeira coisa, se já conversou com esse filho, né? Já conversou com o seu filho, né? Esse pai e essa mãe, já perguntou para os filhos? Acho que o grande desafio também é de um pai e de uma mãe perguntar se ele está fazendo, como que ele está sendo como pai e como mãe para esse filho, né? Se ele entende, às vezes perguntar o que é que você mais gosta que o pai faça ou que a mãe faça. Muito provável que ele vai trazer as respostas, né? E como eu sei que eu estou fazendo isso de forma certa, como eu estou fazendo isso de forma que está fazendo sentido e está fazendo bem para essa criança, o primeiro ponto é o diálogo, tá? Você precisa conversar com seu filho, porque muitas vezes a proteção, o cuidado, ele é de várias formas, né? Então, eu acho que é até interessante fazer uma live, não sei, vamos ver o que o pessoal vai falar aqui, sobre as linguagens do amor. Isso faz todo sentido. Não sei se já leram esse livro, fica a dica também, né? Acho que as pessoas falam muito desse livro na questão amorosa, né? Relacionamento de amor, né? Eu acho que até tem a linguagem do amor para crianças, não tem? Acho que tem um livro de linguagens do amor para as crianças. E é importante você entender qual é a linguagem de amor para o seu filho, né? Qual é a linguagem que ele entende que é ser amado. Por exemplo, você achar que deixar tudo para esse filho é amor. E muitas vezes não, às vezes ele quer ouvir o não. Sabia que às vezes a gente quer ouvir o não? Para se sentir protegido pela pessoa que falou não para nós?
Então, quantas vezes na vida a gente espera, às vezes também o não. Então, ele faz parte, né, do sentimento de cuidado. O não, ele significa proteção. Então, muitas vezes, só o sim, sabe aquele sentimento de que, nossa, tudo pode, será que não se preocupa comigo? Será que não pensa se vai acontecer alguma coisa ou o que pode ser que aconteça, né? Será que não se preocupa? Tudo é sim, meu pai deixa tudo. E aí começa a ter um relacionamento na sociedade, uma relação com pessoas que os pais são mais presentes, que liga para saber como tá, que pergunta se tá tudo bem, se precisa de alguma coisa. E aí começa a falar, nossa, peraí, isso é normal? Né? E aí acaba gerando aqueles comentários quando a gente tem a nossa amizade, os nossos círculos de amigo, né? Os amigos perguntarem entre si, nossa, sério que seu pai te liga? Nossa, sério que sua mãe te liga para saber se tá tudo bem? Sim, liga. Normal, né? Então, é saber o que é a linguagem de amor para o seu filho. Qual que é a linguagem que ele vai entender que a proteção é boa. Então, eu só vou saber se eu estou sendo presente e protetor se eu perguntar para o meu filho, né? É o principal ponto. E entender o que faz sentido para ele ser protegido, né? Talvez nunca tenha perguntado, você como... nós todos aqui como filhos, todos nós somos filhos, né? Se a gente entender a configuração que nós temos dos nossos pais, né, e das nossas mães, se eu perguntar para cada um aqui e falar assim, você se sente amado, você se sente protegido e cuidado pelo seu pai? Muito provável que cada um vai falar de uma característica diferente desse pai e dessa mãe, que faziam por eles, que se sentiam amados através desse gesto, através desse comportamento, através dessa atitude. Para cada um pode ser de uma forma. Então, eu vou dar o exemplo meu, né, da minha relação em casa, eu com os meus pais e com o meu irmão. Eu sempre gostei muito que meu pai me levasse para os lugares. Então, assim, mesmo depois de grande, depois de adulta, eu gostava que meu pai me levava para um trabalho, para a escola. Eu gostava disso. E para mim, tudo bem as pessoas verem que meus pais estavam gostando. E aí, para o meu irmão já não era. Então, assim, pai, tô passando maior vergonha, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Uhum. Mas para mim era um ato de amor. Para mim, eu estava sendo cuidada pelo meu pai. Para mim, fazia todo sentido meu pai fazer aquilo, porque eu entendia como proteção dele para comigo. Só que para o meu irmão, não. Então, assim, a configuração... E é o mesmo pai, é a mesma mãe, é a mesma família, mas a minha linguagem, né, era aquele tempo de qualidade, era estar ali, ele presente naquele momento. Para mim, já era um sinal de proteção. Né? Não precisava muita coisa. Aquilo já significava. Então, talvez essa sugestão seja o ponto assim, principal. Perguntar como que está sendo essa relação. Você está super exagerando, super sufocando, né? E aí acaba que interferindo na pessoa extraordinária que você é, que foi o que eu falei antes, né? De você ter tempo para você, cuidado para você, enfim. Eu tô, às vezes, desligando o microfone aqui. Uhum. Eu acho que uma pergunta também, eu acho que é a minha última pergunta. Tem perguntas aqui, pessoal? Eu acho que não tem Se perguntas. querem perguntar, gente, mandem aí no chat, mandem aí no Pergunta balãozinho minha da pergunta. será a última. Vocês aproveitem aí, tá? Vamos lá. Eu fiz a pergunta sobre as consequências na vida da criança quando os pais são superprotetores. Agora, qual é a consequência também na vida do pai que é superprotetor? Da mãe ou do pai que é superprotetor? Qual é a consequência que ele vive que talvez ele nem enxergue? Primeiro, qual foi a última vez que esse pai e essa mãe pensou ou cuidou de um tempo para eles? A saúde emocional acaba ficando desgastado. Por que muitos casamentos às vezes terminam depois que se tem um filho? Porque muitos casais se separam. Porque o foco é tanto nessa criança que acabam esquecendo de outros pontos da relação, que é o cuidar de si, cuidar da mulher como mulher, o homem cuidar de si como homem, e focar sempre nessa figura frágil, que é o que a gente falou no começo. Então, a consequência principal para os pais que agem dessa forma, nesse super proteção, é você esquecer de si e acabar tendo um esgotamento emocional muito grande. Então, você acaba que
tendo um cansaço, um esgotamento que acaba sendo cansativo ser pai e ser mãe. E aí você acaba aqui tornando um peso, e aí a consequência muitas vezes é você acabar descontando isso na relação com o filho, né? Você acaba descontando isso na relação com a criança. Então, aquelas falas, né, que às vezes soltam, você me dá muito trabalho, você só me cansa, eu só faço por você, eu não tenho tempo para mim, eu só fico dando conta de vocês. Então, assim, você verbaliza coisas que muitas vezes a culpa não é desse filho. A culpa é de dividir as tarefas, né? De dividir as responsabilidades. Então, assim, eu recebi até uma pergunta no Stories essa semana, que era como lidar com as emoções da minha filha de 22 anos. Então, às vezes está aí a questão. Não é você lidar com a emoção do seu filho. Não é você que tem que lidar com a emoção dele. Você tem que ensinar com que ele lide com as suas emoções. Porque você já tem as suas. Então, eu lido com as minhas emoções e ensino o meu filho a lidar com a tristeza, a lidar com a alegria, a lidar com a raiva, a lidar com o choro, com a angústia, com o não, com a frustração. Eu educo ele a cuidar das suas emoções porque eu preciso manter as minhas. Eu volto a dar o exemplo do avião. Não adianta eu querer colocar máscara na criança, não adianta eu querer dar o oxigênio para a criança enquanto eu estou sem o meu oxigênio. Vai chegar uma hora que esse pai ele vai se sufocar, essa mãe vai se sufocar e não vai aguentar. E aí vai ser o quê? O cansaço. Aí você olha para aquele pai cansado, aquela mãe cansada, que não tem uma relação entre o casal, não tem uma relação, interfere na relação sexual, porque aí acaba que essa criança, para super proteger, a criança fala que tem medo do escuro e não dorme sozinha. O que essa mãe, o que esse pai faz? Vamos pôr na cama, vamos ficar aqui com a gente te protege, a gente cuida. Ao invés de o quê? Ensinar de que ele precisa dormir no quartinho dele. Ele precisa passar por aquilo, que não vai acontecer nada. Qual é o medo que ele tem? Explica o que é que você sente. Então, ter esse diálogo para administrar de que, olha, você também é responsável pelas suas emoções e não é só eu. Sim. Né? Eu te educo. Então, esse é o ponto principal para os pais e para as mães. É que eles precisam lembrar que eles também são pessoas extraordinárias que também precisam de cuidados, né? E também precisam ser protegidos, né? E quem melhor do que nós mesmos para proteger as nossas emoções? Ninguém vai cuidar da minha emoção como eu mesma, né? E só eu sei o que eu sinto, só eu sei o que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me frustra, né? Isso é importante. Show. Alguma pergunta aí, pessoal? Se não tiver nenhuma pergunta, Tem uma pergunta aqui. Acabaram. Fala aí, qual é a pergunta? A Joyce mandou aqui, ó. Como ser protetor sem ser chato para um adolescente de 12 anos? Bom, primeiro, esse filho tem que ver o que é ser chato para ele, né? Qual que é a linguagem para esse filho adolescente de 12 anos, o que ele entende que é proteção para ele? Então, aí eu volto a falar do livro. Qual é a linguagem de amor e qual é a linguagem que ele se sente protegido? Talvez o diálogo é a melhor forma, né? Então, o explicar, né? Então, muito provável que o adolescente de 12 anos, hoje ele quer ficar muito na internet, ele quer achar que ele é independente, porque hoje está diminuindo, né? Antes era só com 15 que achava isso, hoje com 12 eles já acham que pode fazer as coisas sozinho, que pode sair sozinho, pode acontecer sozinho, né? E hoje em dia não é tão fácil assim, hoje as coisas estão mais até perigosas, né? Precisa ter esse cuidado. Mas é entender essa linguagem. Qual que é a linguagem para ele que ele entende que... o que é ser chato? Para ele, o que seria ser chato? Né? Porque às vezes a gente vai tentando ser e a gente não pergunta para a pessoa, né? Eu vou tentando ser cuidadosa, mas eu não sei para ele o que é ser cuidadoso, né? O que ele entende como cuidado, né? Eu entendo como cuidado fazer isso, então ok, então vamos combinar aqui. Então, logicamente que essa criança de 12 anos, algumas coisas ele vai falar que é absurdo, que não faz sentido pela idade. Mas aí é explicar, falar, até aqui vamos fazer um combinado, até aqui a gente consegue fazer esse trato. Daqui para cá, não faz sentido, porque eu, como sou responsável, eu, como mãe, eu preciso me posicionar também. Sim. Show. Perfeito. Se respondi, acho que tem. Vamos ver. Não tá aparecendo para mim, não.
E aí você? Sim, mas quando eu, como mãe, não consigo lidar com isso, minha filha. Sim, mas quando eu, como mãe, não consigo lidar com isso, minha filha de 22 anos. Acho que é a questão de eu. Não sei se é isso, Flávia, que você quis dizer. Eu não consigo lidar com as minhas, então a minha filha também não está conseguindo lidar com as delas. Seria isso? Manda aqui pra gente. Adorei a live, minha bateria acabou, estou vendo no do meu marido. Live maravilhosa. Que bom, gente, que bom. Compartilhem aí também o que vocês querem saber, o que vocês vão buscar aqui nesse período para poder estar oferecendo para vocês de conteúdo. Também é muito importante. Minha filha de 13 anos não gosta de ouvir um não. O que fazer? Falar para ela que ela vai ter que ouvir não. Você vai ter que ensinar esse não para essa filha de 13 anos. Que é o que eu falei. Se não ensinar, minha filha não gosta de ouvir não, então eu não vou falar. Não. Aí que você vai ensinar. Porque quando ela for adulta, vai ser aquilo que a gente falou. Ela vai ouvir o não, né? E muitas vezes vai ser mais doloroso ela ouvir o não fora do que dentro de casa, com os pais e com as mães. Então, ela precisa ouvir. Se ela não aprender isso, automaticamente ela vai aprender em algum momento da vida com alguma situação, tá? Porque o não, ele vem. Se ele não vir em casa, se não fizer sentido para ela, na educação que os pais estão dando, na educação emocional que tem nessa relação com os pais, pode ter certeza que alguma situação na vida ela vai aprender e talvez lembre de que, bom, minha mãe tentou me avisar, meu pai tentou me avisar, minha mãe tentou fazer, meu pai tentou, então ela vai associar de que aquilo é um não, tá? Show. Acho que é isso. Perfeito. Bom, Flávia falou que ok, então era isso que mesmo, né? Eu não consigo e também minha filha não consegue. É isso que eu falei, Flávia. Não tem como os dois se cuidarem, né? Talvez aí é somar as duas juntos, você e sua filha, né? E falar assim, vamos aprender juntas a lidar com as emoções. Isso vai ser o melhor exemplo, a melhor ajuda que você pode dar para sua filha de 22 anos, para ela lidar com as emoções. Se você também não consegue lidar com as suas, é você chamar ela para perto junto e falar, vamos nós duas aprender a lidar com as emoções. Isso, que é o que a gente falou na live passada, né? Isso é você mostrar de que você também é um pai comum, que tem problemas, que tem emoções, que tem conflitos, e que tudo bem você ter isso, e que tudo bem você pedir ajuda, e que tudo bem você precisar aprender a lidar com as suas emoções. Isso vai ser muito mais vantajoso, muito mais, vai agregar mais para sua filha de 22 anos do que você se mostrar como forte e querer você ajudar ela. Pega na mão dela e vem as duas juntos cuidar das emoções. Vai ser muito mais rico para vocês.